boa tarde a todos que estão escutando. Só dá um joinha aí se o som tá bom, é isso aí mesmo? Isso aí, perfeito. Joinha de todo mundo aí, viu? O pessoal é obediente, tem que ser obediente que nem Jesus pediu para Madalena, vai anunciar. Então a gente também, todo mundo obediente. Então, essa alegria que a gente quer testemunhar e hoje falando um pouco sobre essa experiência que nós tomamos, né, das Sagradas Escrituras, do Evangelho de Madalena, anunciar eu vi o Senhor. Essa poderia ser a primeira pergunta para essa tarde, para cada um de nós, né? Eu vi o Senhor, né? Você viu o Senhor, você se encontrou com Ele, você teve essa experiência de Cristo ressuscitado ao longo dessa semana, desde a Vigília Pascal. Um pouco sobre isso que a gente quer conversar, partilhar e crescer juntos na fé nesse momento. Algo que pode ficar já desde o início para essa formação, né? A gente saiu agora da oração, cada um de nós na sua casa, na sua residência, na presença de Jesus Eucarístico, através da tecnologia que assim nos une, mas a gente também tem outras formas e a gente vai, e acho que essa vai ser uma ideia que vai aparecer para nós na formação, que é de ter a compreensão de que nós encontramos o Senhor. Se nós vivemos a experiência da oração e nesse ano vivemos o Tríduo Pascal, a gente vai ver o quanto foi importante na vida dos discípulos eles terem compreendido aquilo que aconteceu. Para começar, então, essa nossa primeira parte, eu vou retomar um pouquinho daquilo que foi a homilia do final de semana do domingo passado, que foi até um pouco da motivação que a comunidade, através do Roger, pediu para partilhar um pouquinho. Muitos participaram e acompanharam aqui pela live da paróquia aqui de Guaíba, e outros que estão nos acompanhando, os mais que amigos aí que estão nos acompanhando aqui dentro do Zoom, mas também acompanham pelo Facebook, tantos que estão lá inseridos, para a gente retomar um pouquinho. Eu começava lá na homilia, a reflexão que eu fazia um pouco da nossa ansiedade, né? A gente está ansioso, a gente tem uma ânsia dentro de nós, que é um desejo, que é uma busca interior, e muitos vão dizer que a ansiedade ela é positiva, né? A ansiedade ela nos faz fugir do perigo, né? Nos faz procurar respostas também, mas a gente tem essa ânsia dentro de nós que nos faz sair muitas vezes em busca de algo que nós temos anseio, que nós desejamos, né? A gente tem essa sede interior. E no início eu refletia um pouco sobre isso, centrando na figura de Madalena. Ela tem essa ânsia de ir ao encontro de Jesus, né, no primeiro dia da semana, tendo já passado o sábado, então no domingo, onde estaria então dentro das leis judaicas liberado, né, esse tempo para poder sair, ela vai, no primeiro momento que é possível, ela vai com ânsia até o encontro do Senhor. E no fundo, né, não refletia na homilia no final de semana, mas depois eu me lembrava que é aquilo que Santo Agostinho depois também vai dizer, que o nosso coração ele anseia por Deus, que nossa alma só vai descansar enquanto repousar em Deus. Então, no fundo, é isso que a gente procura, né? A gente quer saciar a nossa sede de Deus. Acontece que a gente usa essa ânsia muitas vezes de uma forma desordenada e acaba entrando em outros caminhos que não o de Deus, né? Então, a gente acha que vai saciar a nossa sede da nossa alma com outras coisas que, no fundo, são passageiras, e a nossa alma anseia por aquilo que é eterno, que é o próprio Deus. E essa tem que ser um pouco a nossa experiência também nesse tempo de Páscoa, nesse tempo de oitava pascal que ainda vivemos, que é o anseio por procurar o Senhor, de ir ao encontro do Senhor, de querer encontrar Ele. E Madalena fez este caminho. Fez esse caminho de ir no primeiro dia da semana, no início do dia, de madrugada, cedo, vai ao sepulcro, com o intuito de querer estar próximo do Mestre. Alguns evangelhos vão nos mostrar o intuito de concluir, né, ao embalsamento, a unção de Jesus, e vai também já numa decisão de fé, porque quando ela vai, ela não tem a noção de como que ela vai retirar a pedra, né? A pedra que lacra o sepulcro é um empecilho, é um impedimento que faz com que ela chegue próxima do Mestre, mas o fato dela já ir já é um ato de fé. Ela vai e depois ela se coloca a caminho. Como que vai resolver esse problema? Se tiver alguém lá que vai ajudar, se os guardas vão estar e vão impedir, não importa. O importante é que ela se colocou nesse caminho, né? Respondeu a essa ânsia, confiando que no final alguma coisa aconteceria e daria um jeito, né, de ela conseguir encontrar o Senhor, fazer essa experiência, né, não com a experiência imaginando encontrá-lo ressuscitado, mas com o corpo do seu Senhor, para concluir aquele rito que era
importante para ela, que era importante para aquela época também em que eles viviam. Então, a gente tem também essa ânsia de querer encontrar Jesus. Eu refletia no final de semana, né, através no domingo passado, desta homilia, qual que é a nossa ânsia hoje, né? Qual que seria a grande notícia, qual seria a grande novidade que nós gostaríamos de ter hoje? Muito passa talvez por esse momento, a gente se sente incomodado, não é fácil, talvez não gostaríamos e não gostaríamos realmente de estar assim isolados, com notícias ruins que vão acontecendo. E talvez a nossa grande ânsia lá para o domingo de Páscoa poderia ser confundida, né, com as notícias que nós gostaríamos de receber humanamente. A notícia da cura, a notícia de um remédio, a notícia de uma vacina, a notícia do problema, da solução dos problemas financeiros, seja nossos pessoais, seja comunitariamente, social, né, do nosso governo, da forma como organizar todas as coisas. Mas apesar de nós termos necessidade de notícias humanas, que são importantes, que são justas também, nós tivemos no domingo a grande notícia, a maior notícia que nós poderíamos ter vivendo na liturgia, né, tendo passado pela Sexta-feira Santa, né, que é uma única liturgia, uma única experiência ritual, passamos por isso, tivemos a grande notícia, que Cristo ressuscitou, que Ele vive, que Ele não está no sepulcro, que o sepulcro está vazio. E aí eu fui levando um pouco também a reflexão e a homilia, para a gente retomando isso, em algo que me chamou a atenção na liturgia do ano passado. Cada ano, a cada 3 anos, a gente tem um ciclo de leituras. Na liturgia do ano passado, seja na vigília, seja no domingo, nós só temos nas leituras a expressão de que Cristo ressuscitou. Seja na vigília pascal e no domingo de Páscoa, nós não temos um encontro ainda com o ressuscitado. Esse ano, na liturgia da palavra, no evangelho da vigília, já se via o encontro com o ressuscitado, mas no evangelho do domingo, ele fica reservado apenas à ida de Maria Madalena ao túmulo, ao ver que ele está vazio, mas não há um relato nem a certeza até de que ele havia ressuscitado. Só dizia no final do evangelho que eles ainda não compreendiam as escrituras. Mas se a gente então tomar essa imagem, que foi a proposta também que trazia no final da homilia, que serve para nós ainda, eu sei que Jesus ressuscitou. A liturgia me faz viver isso, né? A experiência da palavra de Deus, o conhecimento da fé que me faz celebrar a Páscoa, me traz essa informação, me traz essa notícia, me traz esse grande anúncio do grande dia que o Senhor fez para nós, porque Jesus está vivo. E aí cabe a cada um de nós fazer este processo, né? Esse processo de ir em busca do Senhor, de responder a este anseio do nosso coração e de ordenar também este anseio para Cristo, porque o anseio vai permanecer. Aí a gente pode depois vai ver aqui um pouquinho através das experiências do Evangelho, que nem todos responderam a este anseio, que outros da forma ordenada. Alguns foram talvez de uma maneira desordenada, deixando de se levar pelo abatimento. Então, esse era o caminho, né? Essa era a proposta lá do domingo passado. E a gente já viveu essa semana de oitava pascal, que na liturgia também é um grande dia, né? Não vamos esquecer isso. Nós estamos ainda no domingo da Páscoa, o dia do Senhor, o dia que nós celebramos essa Páscoa do ressuscitado, e esperamos que ao longo desse caminho, dessa semana, nas experiências pessoais de cada um de nós, na nossa vivência de fé, na nossa vivência de oração, nas atividades conforme elas estão, né, dentro desse período de isolamento, alguns tendo que sair para trabalhar, outros dentro de casa mais com a família, que nessa experiência nós temos tido a graça de ter feito o encontro também com Jesus. E é um pouquinho sobre isso, então, que a gente quer falar agora, né, sobre isso. Para isso, para a gente falar um pouquinho sobre essa realidade, eu tomei ao longo dessa preparação 2 livros que vão ser para nós, podem nos ajudar. Um deles é o do Ratzinger, né, conhecido, ainda Bento XVI, onde ele escreveu o livro Jesus de Nazaré. São 3 livros, esse aqui fala da entrada de Jerusalém até a ressurreição, e ele nos traz elementos muito ricos assim e muito interessantes. Mas como a gente está num período, né, assim, de adaptação, e eu também não estou muito acostumado a fazer uma live, vou pedir licença para vocês um segundo, porque bateu um vento aqui, a folha que eu
estava usando, ela foi pro chão ali. Eu já só vou pegar ela. É o Espírito Santo, né? É um vento impetuoso que chega, que sopra. É E que aí Guaíba vai venta acontecendo muito. isso. Perto do rio, o vento tem mais vento, né? Então a gente sofre com isso um pouco. Mas, então, meus irmãos, usando um pouquinho, né, para a gente chegar a essa conclusão também de como nós podemos ver o Senhor, a gente pode seguir um pouquinho o que Bento XVI, né, nos escreve. E algo que é imprescindível, depois vou falar de outro livro também que começa citando sobre isso, é a citação de São Paulo que nos apresenta, né, que se Cristo não ressuscitou, então vã é a nossa pregação e vã é a nossa fé. Então, se Cristo não ressuscitou, tudo aquilo que a gente está vivendo é um grande engano, né? Um grande delírio humano, é uma busca de uma ideologia, de uma forma de viver como tantas as outras. Se não ressuscitou. Mas isso traz um fundamento importantíssimo para cada um de nós, que é a gente ter certeza que a ressurreição não é um adendo da fé, ela é o fundamento, né? Se a gente retirar ela, cai tudo, desmorona tudo. Então, traz essa importância de uma meditação mais acentuada e de uma compreensão sobre ela, que vai também traduzir-se também na nossa experiência de vida, na nossa experiência de fé, da forma como eu vivo. Então, a gente passa muito, né, no tempo da quaresma falando da experiência quaresmal, da experiência de morrer para o pecado, de assumir a cruz, de viver as renúncias como Cristo viveu, por amor, por sacrifício, por forma de nós repararmos o pecado, o que é muito bom, é muito justo, e a gente vive com muita intensidade a Sexta-feira Santa, já na quinta-feira a entrega de Jesus através da Eucaristia, e chegamos no domingo da Páscoa, e aí nós chegamos nessa compreensão, sim, ele ressuscitou, mas o que significa isso para a nossa fé, se ela é o fundamento? Então é sempre um cuidado que nós temos que ter, né? Que se a ressurreição é o fundamento, e para acontecer a ressurreição ele passou pela cruz, muitos usam, né? O ressuscitado que passou pela cruz, ou essa imagem, para não desassociar, né? E nem para gerar uma dicotomia, mas ao contrário, para dar valor às duas, mas nós não podemos entender que Cristo poderia ter sido morto na cruz, como qualquer outro homem. Mas a grande diferença é que ele ressuscitou. Então, essa tem que ser a chave, né? O fundamento sempre da nossa fé. E se Cristo não ressuscitou, né, o Papa Bento começa a dizer assim, ele se torna uma personalidade digna pelas suas obras. No outro livro aqui, que vai ser, que eu até já mostro também, é um livro bem interessante, ele é bem didático, eu gostei desse livro aqui, eu vou brincar, eu até pensei, até vou mostrar aqui, né? Ele é bem didático porque ele é cheio de figurinha, depois a gente vai ver uma também, né? Então ele é bom porque facilita para todo mundo. O autor quis fazer sobre isso, né? Um alemão, Willibald Bolsen, ressuscitado segundo as Escrituras, Fundamentos Bíblicos da Fé, Pascal. E aí ele coloca também um pouco nessa mesma linha de Ratzinger, né? Se Jesus não tivesse ressuscitado, ele seria um grande profeta, nós falaríamos dele como se fala talvez de outros nomes, né, conhecidos da religião, de outras religiões, talvez, né, ele cita ali Maomé, Buda, qualquer outra religião e outra referência. Mas essa é a grande chave, né? Ele venceu a morte, ele ressuscitou. E se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa adesão a ele talvez não seria irrestrita. A gente teria sempre uma visão crítica sobre como muitas pessoas às vezes têm de determinadas personalidades ou pessoas. Eu vou ficar com aquilo que mais me convém. Eu vou ficar daquilo que ele fez e daquilo que ele falou, somente daquilo que me agrada um pouco mais. Mas aí vai ser a novidade de Jesus, que é uma vida totalmente nova. E é nova porque ele venceu a morte ressuscitando. Então esse é o caminho para nós, não é um caminho de olhar e escolher aquilo que mais me agrada, mas é uma adesão total à sua pessoa que vem justamente por essa novidade da ressurreição. E aí, se Cristo então ressuscitou, como traz São Paulo, e isso que nós acreditamos, né? Ele está utilizando dessa forma de falar, mas nós sabemos e acreditamos que ele ressuscitou, algo verdadeiramente novo aconteceu. E isso muda o mundo e muda a situação do homem.
Então, aqui o passo que a gente vai ser convidado a dar nesse momento de formação é que a gente, voltando à ideia da quaresma, a gente vive ela com muita intensidade. Perfeito. Mas a gente não pode esquecer do fundamento da ressurreição. E aí eu acho que talvez um pouco das lacunas que a gente precisa crescer mais é o que isso significa na minha vida? De que forma eu vou traduzir isso? E aí, nos últimos tempos, nossa experiência comunitária, experiência de fé, a gente vive a experiência da ressurreição como um grande anúncio. Então a gente fala assim, Cristo ressuscitou, aleluia, anunciamos, né? Vamos dizer, vamos falar, vamos anunciar às pessoas. Tá, mas e se as pessoas chegarem, tá, mas o que isso significa? Que bom que ele ressuscitou, mas o que isso traz para mim? O que vai mudar na minha vida? Qual que é a consequência disso? Então, eu acho que é um pouco essa provocação que o Papa Bento XVI faz, que esse livro também, esse alemão aqui, Willibald, também ele fala sobre isso, né? Que se antigamente, até ele coloca, as gerações elas aceitavam muito mais como uma adesão de fé não infantil, mas que o contexto social não trazia indagações, cada vez mais hoje a gente percebe necessidade também pessoal, cada um de nós, que não basta só ter um catecismo no sentido de decorar o saber, uma profissão de fé. Cada vez mais a gente vai atrás das informações, das especulações, a teologia vai aprofundar. É um anseio nosso, a gente percebe isso em todos os aspectos da fé, na quantidade hoje que tem de padres dando formação, de leigos, de site, de conteúdo, de aprofundamento da fé. Então, também no aspecto da ressurreição, talvez o grande para nós nesse momento é importante anunciar que ele ressuscitou, mas é importante também nós irmos um pouco mais a fundo para tentar entender o que isso significa na nossa vida. Então, do ponto de vista histórico e humano, foi muito complicado. E aqui a primeira parte que a gente vai tentar fazer é a gente se colocar no lugar dos discípulos, tá? Essa é a proposta que eu tenho agora para a gente fazer no primeiro momento. A gente já tem o dado, Jesus ressuscitou. Vamos entrar um pouquinho na cabeça dos discípulos naquele momento, naqueles primeiros momentos. Nós não sabemos que ele ressuscitou, só sabemos que ele ressuscitou, mas não entendemos o que isso significa. A gente não tem aí nós vamos se colocar no lugar deles, né, que não tinham ainda o conteúdo da fé, né, o grande tesouro de conhecimento da tradição da igreja que a gente já recebe pela catequese. Então, para eles foi muito complicado narrarem esta nova realidade. Começa por aí. O que foi que aconteceu? Né? De que maneira eles viram? O Papa Bento vai trazer e vai lembrar que lá na experiência da transfiguração, que já foi né, o início, né, onde Jesus já dá uma ideia, já aparece na sua visão gloriosa para esses 3 discípulos, o Papa Bento lembra que Jesus falou da ressurreição, que ele teria que ressuscitar dos mortos, e quando eles descem o Monte Tabor, eles já estão se perguntando, mas o que significa isso, ressuscitar dos mortos? Ou seja, não era algo da compreensão humana daquela época. Eles não tinham noção, né, o que isso significava. Outro ponto que a gente tem que imaginar também, que nos ajuda, e o Papa Bento traz, é tirar a ideia de que Jesus é um cadáver reanimado. Ou seja, e que nada vai consistir isso na ressurreição. Jesus ele não se levantou do sepulcro apenas como um homem que foi ressuscitado, né? Se a gente pega a imagem do final do filme da Paixão de Cristo, dá um pouco essa imagem, né? No finalzinho aparece, né, só o ressuscitado se levantando, claro que com as chagas, mas a figura de um corpo. Então parece que o próprio corpo de Jesus ele voltou à vida no mesmo corpo e saiu, né? Saiu do sepulcro. Porque isso de nada agregaria naquela compreensão de fé. Se a gente pensar bem, não traria uma grande mudança, uma grande experiência para os discípulos. Por quê? Porque naquela época já se sabia da reanimação da vida, né? De voltar à vida do jovem de Naim. Também já se sabia da filha de Jairo, que tinha sido ressuscitada, e a própria experiência de Jesus com Lázaro. Então, se Jesus tivesse tomado somente a sua forma de homem novamente, essa experiência eles já tinham visto. Não se traria algo novo. Então, e hoje em dia, né, até mesmo nessa imagem desse teólogo alemão aqui ele traz, hoje em dia, se a ciência se debruçasse sobre isso, então o que queria dizer a ressurreição? Jesus voltou à vida, como às vezes numa questão médica, os médicos trazem a reanimação da vida de uma pessoa através
das opções que a medicina traz, né, dos parada cardíaca, um desfibrilador, alguma coisa assim, né? E traz essa ideia para hoje, né? Como que hoje se compreenderia se fosse isso. Então, tirarmos um pouco essa imagem, que traz uma novidade. A ressurreição, então, de Jesus, narrada pelos evangelhos, deixa claro que algo totalmente novo aconteceu. Uma nova versão para o gênero humano, ou seja, algo que eles nunca tinham visto e que eles tinham muita dificuldade de compreender, e ultrapassa a compreensão dos discípulos. Na ressurreição, e essa é uma grande novidade, é alcançada uma nova possibilidade de ser do homem. Então aí que está, Jesus traz um novo ser do homem, e aí no sentido da filosofia, né, há uma mudança ontológica na natureza humana com Jesus. E aí Jesus então ele sai, e essa imagem da glória, ele traz a vastidão, né? O grande ser de Deus é transparecido. Então por isso que a gente olhando assim, olha para os evangelhos, e há às vezes algumas formas diferentes, né? A questão do fantasma, a questão de tentar imaginar como que foi para os discípulos descrever o ressuscitado. Então, se era algo que eles não conheciam, mas a fé vai nos trazer que algo diferente naquele momento aconteceu, uma transformação totalmente nova. E de que forma, então, os discípulos vão começar a compreender essa realidade? E aqui começa para nós, para cada um de nós, a nossa experiência de fé, para compreender o que é o ressuscitado na nossa vida. Assim, então, como os discípulos também não esperavam, o Papa Bento XVI está nos dizendo, que o Messias iria morrer, então essa também é o primeiro choque de realidade deles, né? Aquilo que a gente vê Pedro dizendo, Senhor, jamais vamos deixar que tu seja morto, porque tu é o Messias, tu tem um plano de salvação para nós, se tu morrer, isso não vai dar certo. Então, era inimaginável ver Jesus morrer na cruz naquele momento, também era inimaginável pensar que ele ressuscitaria dos mortos. E como que os discípulos começam a compreender essa realidade é à luz das Escrituras, ou seja, eles começam a entender e a dar um novo sentido a tudo aquilo que eles já tinham por tradição, principalmente aqueles discípulos que eram da vertente do judaísmo, né, que tinham na sua essência, na sua educação, na sua forma de compreensão, na sua cultura, né? Se hoje a gente tem uma cultura também, por mais que nem todos tenham a catequese, a gente cresceu numa cultura religiosa, aqueles homens também cresceram numa cultura, entendiam do que isso significava, e aí agora é preciso fazer uma releitura. Eles começam a entender a vida de Jesus a partir do Antigo Testamento. Por isso que no sentido da cruz, a imagem do servo de Javé é muito forte. Então eles vão ver, eles vão identificar, bom, isso tudo que está acontecendo com Jesus na cruz é o que está lá no livro de Isaías. Então é ele. Agora faz sentido. Do mesmo modo vale para a ressurreição. E aí a gente vai novamente voltar para o sentido da narração do Novo Testamento, né, da escrita do Novo Testamento, e a gente sempre lembrar desse fato, né, que eles não estão escrevendo o Novo Testamento enquanto está acontecendo os fatos. Ele é fruto de uma elaboração, né, guiada também pelo Espírito Santo, mas que é posterior. Então, quando eles estão escrevendo sobre isso, eles estão narrando, eles já fizeram esta luz, né, já fizeram já tem essa consciência, essa leitura de sentido a partir do Antigo Testamento. E tudo passa a fazer um novo sentido. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria convidar nós para pensar um pouco sobre isso, né? Se os discípulos conseguem compreender o fato que eles viram, ou seja, eles testemunharam, eles encontraram Jesus, eles viram o ressuscitado, eles não entendiam muito bem o que era aquilo que estava acontecendo, a compreensão vai se dar mediante a leitura do Antigo Testamento, né? A leitura das Sagradas Escrituras, dar um sentido a partir daquilo que já fazia parte da concepção de fé deles. Aqui eu queria talvez fazer um paralelo para nós também. A gente viveu ao longo dessa semana, como vive todos os anos, o Tríduo Pascal. A gente viveu diferente esse ano, mas o mistério do Tríduo Pascal, que se repete a cada domingo, que nós vivemos na Páscoa de uma maneira mais ampla, ele aconteceu. Então, esse acontecer, a gente pode colocar num paralelo, que é os discípulos
no encontro com o ressuscitado. Eles estão vendo, o fato está acontecendo. Só que depois do fato foi necessário uma compreensão. E aí, para nós, hoje, talvez esta compreensão do fato que celebramos no final de semana passado, seja nós também vivermos a mesma experiência deles. Mergulharmos nas Sagradas Escrituras, mergulharmos na Palavra de Deus, para que a experiência da Palavra também nos faça compreender o ressuscitado. Mais ainda nesse momento em que nós não estamos na igreja para viver dos sacramentos, que é um grande auxílio, né? Com certeza, a adoração diante do Santíssimo, o receber a comunhão, é uma graça nova, é uma graça que nos faz compreender esses fatos. Mas se nós ainda mais nesse tempo agora desse ano, mais ainda, utilizarmos a palavra de Deus para a gente conseguir compreender o que isso significa para nós adentrarmos nesse mistério. Por isso que a igreja, nesse período, ela é muito sábia, muito rica, porque o tempo pascal é o tempo da mistagogia, ou seja, mistagogia é adentrar ao mistério. Se nós vivemos, né, na quaresma os 40 dias de preparação, que foi os dias de preparação da penitência, nós temos agora 50 dias, que também está muito próximo, a gente, né, sabe, talvez saibam ou não, que a quaresma e o tempo pascal, eles foram inseridos na vida da igreja muito mais pelos catecúmenos, ou seja, por aqueles que eram batizados. A quaresma como o tempo da purificação e o tempo da Páscoa como o tempo da compreensão, o tempo do entendimento. Ou seja, as pessoas, os adultos, eles eram batizados na Páscoa, mas como eles não entendiam o que tinha acontecido, eles precisavam de um tempo, né? O tempo da decantação, o tempo do entendimento do mistério que aconteceu na vida deles. É pedagógico isso, né? Então, a pessoa que ela é adulta, ela é batizada, ela não entende o que aconteceu naquele momento. Ela vai precisar de um tempo para entender que a vida dela se transformou. O tempo pascal é isso, né? A gente pode usar na vida nos outros sacramentos, até mesmo experiência pessoal, até mesmo no sacramento da reconciliação. Quantas vezes a gente sai da reconciliação, parece que interiormente nada mudou dentro de nós. A gente ainda é o mesmo que entrou ali no confessionário. A gente leva um certo tempo para entender a graça que aconteceu na confissão. A mesma coisa vale para o sacramento, talvez, do matrimônio. O noivo e a noiva não vão entender naquela hora, naquele momento, mas vai levar um tempo para compreender o que está acontecendo na vida agora. No ministério ordenado, a mesma coisa, né? No momento a gente não entende, mas com o passar do tempo, com a vivência daquele mistério na nossa vida, a gente vai compreendendo. Então, a riqueza do tempo pascal está nessa riqueza da compreensão, assim como os discípulos tiveram que levar um tempo para entender o que era aquele ressuscitado, e para entender, eles utilizaram a palavra de Deus, também nós somos chamados a isso. Ainda por isso, há uma dificuldade de apresentar essa nova realidade. Eu vou fazer uma leitura aqui de um trecho do livro do Papa Bento, do Ratzinger, que fala um pouco sobre isso, né? Dessa dificuldade que os discípulos tiveram dessa compreensão. O paradoxo era indescritível. Que ele fosse totalmente diverso, não um cadáver reanimado, mas alguém que, por virtude de Deus, vivia de modo novo e para sempre, e que, ao mesmo tempo, enquanto tal, ou seja, já não pertencendo ao nosso mundo, estivesse presente de modo real, ele mesmo na sua plena identidade. Tratava-se de uma experiência absolutamente única, que ultrapassava os horizontes habituais da experiência. E, não obstante, para os discípulos era totalmente incontestável. A partir disso, explica-se a peculiaridade dos testemunhos acerca da ressurreição. Falam de algo paradoxal, de qualquer coisa que supera toda a experiência, mas que está presente de modo absolutamente real. Ou seja, por mais que fosse algo que eles não compreendessem, não entendessem, o significado é histórico, aconteceu na história. Por mais que seja uma nova forma, né, um novo jeito de ser humano, né, uma nova apresentação do ser humano que Jesus traz pela ressurreição, ele aconteceu na história e eles assim o testemunharam. Por isso, Papa Bento vai continuar na visão estritamente racional, ele usa o termo iluminista, a visão da ressurreição está superada. Ou seja, não há
como explicar isso. Eles vão dizer que é uma fantasia, se for utilizar o termo apenas estritamente racional. Porém, para nós que temos a fé, como que nós alcançamos isso para que não seja uma fé apenas infantil? Do ponto de vista teológico, então Bento XVI está indagando a ciência da possibilidade de Deus criar algo novo, uma nova realidade. Ele diz assim, uma pergunta, né? Verdadeiramente só pode existir aquilo que sempre existiu? Ou seja, Deus não é capaz de criar uma realidade totalmente outra, da qual nós ainda não compreendemos e nunca vivemos, justamente por ser Deus e por poder criar todas as coisas? Isso num diálogo no sentido da razão, né? Ele vai um pouco nessa linha para nos apresentar essa nova realidade. Então, para nós agora, até mesmo meditarmos um pouquinho, foi a hora que eu pensei com o Roger ali, um intervalinho para uma pergunta e uma música que o Roger pode nos ajudar, lançar algumas perguntas assim para nós nos indagarmos quanto a isso, né? E para nós que temos a nossa catequese, que temos a nossa experiência de fé, que já temos o nosso conhecimento da ressurreição, como que eu compreendo essa realidade da ressurreição até aqui? O que significa dizer que Cristo ressuscitou, né? Quando eu preciso falar sobre isso. Até eu coloquei aqui, e se para alguém que eu estou anunciando isso, nesse tempo de anunciar que Cristo ressuscitou, me parasse e perguntasse, tá, mas o que isso significa? O que é Cristo ressuscitado para mim? Que realidade é essa? Para que também nós também possamos assim fazer uma experiência da ressurreição. É necessário sairmos um pouco da nossa forma habitual de pensar, né? Como que eu geralmente penso sobre isso? O que significa anunciar Cristo ressuscitado? E assim também uma forma de parar e pensar e refletir um pouquinho a nossa fé na ressurreição até esse primeiro momento aqui de fala, de partida. Podemos, Roger? Podemos sim. Querem acompanhar, querem pegar a letra, cantar o Esposo Ressuscitado, né? A música que fala daqueles discípulos de Emaús que caminhavam de volta para casa, né? E aí Jesus encosta neles, encontra eles. E aí tudo muda, né? Caminhávamos tristes, sem direção, sob o peso da morte, da dor, mais cruentas em nossas estradas, e conosco caminhas, e o que era escuro e sem vida, a vida recebe de ti. Tua presença expulsa frieza em nossos corações. Tua presença abrasa o nosso ser. Tu escolhes conosco permanecer. Nossos olhos se abrem. E não há mais noite se o sol da justiça está entre nós. Permanece conosco, pão da vida, nossa paz. Ó Cordeiro imolado, nosso céu. Permanece conosco, pão da vida, nossa paz. Ó Cordeiro imolado, nosso céu. Ó Esposo
ressuscitado. Bendito o fruto que pendeu da árvore da cruz, ó esposo ressuscitado. Em ti toda a nossa vida, todo o nosso coração se refaz. E aí, para a gente continuar, Roger, tu tem a imagem aquela para nos ajudar? O Roger vai... O Rica quer falar, Rica? Foi isso? Ele tá botando palminha. Botei só uma palminha pro Roger. Ah, tá, achei que era... Uma palminha para ele aí. Muito boa a música aí. Bem... Uma salva. Intervalo musical. Eu vou colocar ela e vocês vão ver aí. Né? É uma imagem que eu pedi para o Roger colocar, que está nesse outro livro, então, né, que estou citando, que a gente vai fazer novamente essa experiência de voltar um pouquinho na compreensão dos discípulos com Jesus, para entender o que significou para eles a ressurreição, né? Essa mudança, essa transformação da mentalidade para entender a figura do ressuscitado. Tá indo aí, Roger? Tá indo. Beleza. Então ele vai colocar assim dois aspectos. Ele vai dividir a figura de Jesus em dois momentos para mostrar um pouquinho como que era, como que os discípulos viam Jesus naquele momento. Então, a partir dos evangelhos. A primeira parte está relacionada quanto à humanidade de Jesus. Então, Jesus, né, nessa figura é o círculo central, um círculo, né, tá um tom mais escuro. E a humanidade de Jesus é a forma como os discípulos viam ele, é o que está fora desse círculo. Então, começando ali por cima, né, no sentido horário, vamos ver assim. Primeiro que eles viam Jesus com um coração voltado para as pessoas à margem da sociedade de então. Então, olhando todo o lado humano dele, uma pessoa que olhava para aqueles que estavam à margem. Uma pessoa muito sábia, muito inteligente, se apresenta a figura de Jesus. Também com uma diplomacia hábil e tacitamente sábio, assim, no sentido que Jesus, a gente percebe, somente agora vivemos o confronto dele ali no final com Pilatos, a forma como Jesus lidava, sabia, né, medir as palavras, sabia como se expressar. Também, ao mesmo tempo, corajoso e destemido, ali entre aspas, né, um revolucionário, alguém que sabia muito bem o que estava fazendo. Também uma pessoa com sangue fervendo nas veias, às vezes, né, quando necessário, até mesmo no sentido de reprimir, no sentido de repreender os discípulos nos momentos necessários da formação. Sempre vem a imagem de Jesus no templo, né, como essa imagem do sangue fervendo. Aberto para o mundo e próximo às pessoas, diante da realidade religiosa da qual ele era como um judeu, ele conseguia sair, né, desses limites do judaísmo, o encontro com os pecadores, com os publicanos, com a samaritana, e uma pessoa ligada a Deus, uma relação pessoal de tu para tu. Então, o Abba, né, o Abba Pai, essa intimidade que ele tinha com o próprio Pai, com Deus na oração. E uma pessoa, próprio carta aos Hebreus, em tudo, né, tudo igual a nós, exceto no pecado. Então, essa era a imagem da figura humana. Só que também Jesus, aqui nesse livro, ele coloca a dimensão misteriosa e enigmática que ele trazia para os discípulos. Vamos voltar, então, àquele exercício, né? A gente está se colocando no lugar dos discípulos sem saber ainda quem é Jesus. Então, a gente está caminhando no Evangelho com eles, sem ainda ter a compreensão de que realmente ele é o Filho de Deus. O que Jesus começa a dizer? Que ele é alguém maior que Jonas e algo maior que Salomão. O que significa isso na compreensão dos discípulos naquele momento? Ele, uma pessoa humana, dessas características que a gente viu antes,
ele está dizendo que ele tem um domínio régio de Deus, portador dos bens salvíficos do final dos tempos. Como que eles recebem essas mensagens de Jesus? Intérprete, alguém que está acima da lei de Moisés, ou seja, a lei era o fundamento para eles, né? Como é que alguém se coloca acima da lei? Novamente a questão do Abba Pai, trata a Deus de uma forma tão íntima, num período e num modo onde somente o sacerdote, uma vez por ano, tinha acesso ao Santo dos Santos. Jesus trata nessa forma tão íntima. A questão do sábado, né? Como é que alguém se coloca contra o sábado? Como é que alguém vai bater de frente também com essa lei tão estrita que trouxe tantas dificuldades para Jesus? Muitos dos seus embates, das suas perseguições se deu porque ele agiu no dia de sábado. Ao mesmo tempo, também se coloca acima de tudo, onde ele mostra a palavra, né, por vós. Eu estou fazendo tudo isso por vocês, ou seja, eu sou mais do que vocês. Eu vim para mediar e reconciliar Deus e os homens. E também é aquele que concede o perdão dos pecados. O que significa um homem dizer para uma mulher ou para um outro homem: vai em paz, os teus pecados estão perdoados? Então, por isso que nessa leitura que a gente faz, nos colocando, a gente tenta entender que os discípulos, enquanto viviam com Jesus, sem ter passado pela cruz e pela ressurreição, eles deviam também ter algumas crises de consciência quanto à sua figura, no sentido, quem é ele para falar todas essas coisas? Que mistério é esse que ele porta? Quem é esse Jesus que está anunciando tudo isso? E aí, um pouco dessa imagem, para a gente colocar o lado humano e o lado misterioso, é que eles só vão compreender verdadeiramente todas essas palavras, principalmente o lado misterioso, né, e enigmático, como ele coloca, a partir da ressurreição de Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, tudo isso que ele falou não faria sentido nenhum. Quem é este homem para se colocar? Então, vou fazer uma leitura desse autor aqui que está no quadro, como ele fala sobre isso. Sem o encontro com o ressuscitado, os discípulos nunca teriam tido a ideia de ver Jesus mais que um profeta. Somente o encontro com o ressuscitado abre-lhes os olhos. Só então entende o que antes os deixava perplexos, meneando suas cabeças. Sua reivindicação de superioridade em questão da lei. Sua autoapresentação como portador do domínio régio de Deus, soando tão arrogante. Sua relação singular com Deus, como se evidencia no Abá, com quem se dirige a Deus. Sua postura soberana sobre o sábado e outras coisas mais. A Páscoa não altera a qualidade de Jesus, mas apenas a sua percepção. A ressurreição, o sim poderoso de Deus em relação a Jesus, é como uma bola de fogo, em cujos feixes de luz os discípulos começam a ver e a entender o seu mestre de uma forma nova. Ou seja, a relação dos discípulos na forma de compreender a Jesus, pode tirar já a imagem do Roger, obrigado. A relação dos discípulos compreenderem quem é Jesus, ela só se dá por completa quando eles entendem a partir da ressurreição. E aí é uma pergunta que talvez essa seja para nós hoje aí a mais fundamental para esse momento de formação, para esse momento de Páscoa, para esse momento pascal. Como que nós estamos compreendendo Jesus? Como que nós vivemos o nosso discipulado? Porque, como nós ouvimos, se nós não fizermos uma experiência com o Cristo ressuscitado, nós não compreendemos quem é o Mestre Jesus. Nós não entendemos as suas ações, nós vemos o seu lado humano, mas o seu lado sobrenatural, a sua filiação, a sua essência divina, pode ter uma imagem distorcida. Nós podemos ter uma imagem distorcida, porque só conseguimos compreender o mistério de Jesus à luz da sua ressurreição. E aí essa é aquilo que voltava lá no início, né? Por isso que é o fundamento da nossa fé. Se nós não o encontrarmos, se nós não fizermos esta experiência, corremos o risco de não estar seguindo a Jesus completamente, né? Temos uma imagem de Jesus, mas ainda não a imagem real que ele é. Por isso a fé em Cristo está fundamentada na ressurreição. E vê-lo ressuscitado muda a nossa visão de fé. E, consequentemente, isso também muda a nossa vida. E aí a gente não pode desassociar
a fé, ou seja, a compreensão, aquilo que eu acredito, daquilo que eu vivo. Se eu não tenho a minha fé fundamentada na verdade a qual Jesus quer apresentar, consequentemente, a minha vida, a forma como eu vivo, ainda não é a forma de um ressuscitado, de alguém que fez a experiência com o ressuscitado. A minha esperança, ela não está centrada na ressurreição. A minha forma de me relacionar, a forma de compreender a vida, a forma de ter a fé agora nesse momento de isolamento, onde nós somos tentados ao abatimento, às dificuldades, a um pessimismo. Talvez viver a Páscoa nesse momento é uma grande escola para que a gente possa ver onde é que está centrada a nossa fé no ressuscitado. Então, olhar essa experiência dos discípulos é compreender que passar pela ressurreição significa uma mudança, uma transformação de vida, uma fé nova que a igreja nos convida a cada ano a viver quando nós passamos pelo caminho da Páscoa. Por isso, né, acho que esse é o grande, talvez, o núcleo central que poderia trazer para essa nossa formação e a nossa partilha. E aí fiz um caminho também que a gente todos fizemos, né? Espero que todos nós, na medida dos compromissos, tenhamos feito, que é o caminho de percorrer os evangelhos dessa semana. Eu fiz um pouquinho aqui, algum apanhado, para a gente tirar alguns elementos. Então, né, resumindo, assim, a gente precisa fazer a experiência do ressuscitado, a gente precisa fazer esse encontro com ele, e a gente vai olhar como os discípulos fizeram, aquilo que eu estava falando antes. Eles fizeram à luz das Escrituras, tiveram um encontro com a pessoa de Jesus ressuscitada e foram compreender, ou seja, da razão da sua fé a partir daquilo que eles tinham da tradição judaica. Nós já damos um passo à frente. Então, o nosso encontro com o ressuscitado hoje, ele é também mediante a palavra de Deus, de modo muito especial através da forma como os discípulos viveram no Evangelho. Então, fiz alguns apontamentos aqui para a gente entender um pouquinho, encontrar pistas, porque o tema da formação é eu vi o ressuscitado, né? Isso é uma resposta de cada um, né? Cada um tem que, né, no fundo do seu coração, da experiência que passou nessa semana e do tempo que tem ainda no tempo pascal, responder com a fé, né? E não vai ser com uma experiência mística, no sentido, eu senti, eu tive um sonho, eu vi uma luz. É uma resposta de fé, é uma certeza da fé. Depois a gente vai ver algumas umas características que comprovam que eu tive essa experiência de fé, né? O que diz que eu tive essa experiência de fé? Mas os caminhos do Evangelho dessa semana vão nos apontar alguns meios para a gente fazer esse caminho também. Pelo Sábado Santo, então, né, a gente teve o Evangelho de Mateus 28, que é o Evangelho onde Maria Madalena vai ao túmulo, que está vazio, ela encontra o túmulo vazio, tem a imagem do anjo, né, que aparece, tem o diálogo, e o anjo diz, vai a Jerusalém. E aqui a gente pode ver qual que é um caminho que Maria Madalena usou, né, que foi feito para que ela fizesse a sua experiência com o resultado, a obediência. Quando ela esteve no túmulo, estava vazio. Ela conversou com o anjo, ficou sabendo a notícia, mas não encontrou. E ela é obediente, vai a Jerusalém, é o que o anjo diz, e fale para os discípulos. E no caminho, então percebam, ao anseio de Madalena de ir ao túmulo, de fazer aquilo que falava no início, os rituais, mas o anseio de estar perto do mestre. Então, o encontro de Madalena com Jesus ressuscitado se dá pelo seu anseio de querer encontrar a Jesus. E aí, na obediência da palavra do anjo, no caminho, quando ela está no caminho para Jerusalém, o ressuscitado aparece. Isso está no Evangelho de Mateus, né? Vai ter as versões de cada evangelho. O ressuscitado aparece a Maria Madalena. Então, ela faz a sua experiência também na obediência. No Evangelho de domingo, que foi um pouquinho no início que estava falando, é também a mesma cena, porém no Evangelho de João, e o Evangelho do domingo terminou, então, sem o encontro, né? Está só no sepulcro, mas ainda o anseio de Maria Madalena de ir ao sepulcro. Respondendo ao seu anseio, ela vai, porém não tem ainda nem a informação, né? Então há um diálogo, ela só encontra e vê o túmulo aberto, e não encontra o Senhor, vai chamar Pedro, vai chamar João, e eles chegam, mas não entendem o que está acontecendo. O Evangelho da segunda-feira, em Mateus, é o final, então, do trecho do domingo. Então, vai entrar a questão dos guardas ali neste Evangelho, onde eles vão discutir
como como iriam dizer, né, vai ter um certo suborno, né, se os guardas não deveriam mentir, na verdade, né, dizer que os discípulos de Jesus haviam roubado o corpo dele para que a questão da ressurreição não fosse conhecida naquela época, né, uma mentira até o redator do texto coloca, né, que perdura até hoje, né, então uma mentira que perdurou um bom tempo ainda naquele período. Na terça-feira a gente vê a sequência do Evangelho de domingo de Maria Madalena, mas aí que tem o fato que eu quis destacar aqui. Maria Madalena vai ter um encontro com o ressuscitado no Evangelho de Jesus porque ela ficou chorando. Quando ela não encontra o corpo de Jesus no túmulo, ela permanece. E o fruto do seu encontro vai ser a permanência, que daí vai haver o diálogo com o anjo, com o Senhor, que ela acha que é o jardineiro, e aí então a voz, né, Maria, e ela reconhece mestre. Então Maria Madalena, ela é para nós o modelo daqueles que estão respondendo à sua ânsia, eles estão indo atrás de Jesus, estão querendo encontrar, não estão parados no abatimento. Na quarta-feira a gente teve o Evangelho de Emaús, que já é uma outra imagem também, mas que me mexeu muito ao longo dessa semana meditando, pensando sobre isso, a ideia também da misericórdia de Deus, porque Emaús são aqueles que estão voltando para casa. Mas percebam, destaquei isso no início do Evangelho, conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido, como aquela pessoa que também está incomodada, né? Porque afinal de contas, será que a gente errou? Por que aconteceu tudo isso? Cadê? A gente fica tentando encontrar uma resposta das situações difíceis para encontrar um caminho. Por mais que eles estivessem voltando para casa, eles estavam incomodados, né? Eles não estavam querendo aceitar, estavam tentando encontrar uma resposta. E aí aquilo que também pode nos ajudar, que é o fato quando eles compreendem também, porque Jesus a Emaús vai falando das Sagradas Escrituras. Eles falavam pelo caminho tudo aquilo que era referente a ele no Antigo Testamento. Depois que Jesus aparece ressuscitado e desaparece, aquilo que eles dizem. Não ardia o nosso coração quando ele nos falava das Escrituras? Então, talvez essa experiência, né, com a palavra de Deus que nos faz encontrar o ressuscitado. Na quinta-feira é o evangelho também, a sequência do evangelho de Emaús. Então eles vão para Jerusalém, encontram os 11 reunidos, e quando eles estão reunidos, Jesus aparece saudando, né, a paz com a paz. E na fala de Jesus também a referência às Escrituras novamente. Era necessário que se cumprisse todas as coisas, passando pelos profetas, por tudo aquilo que foi escrito na Escritura. Então, um pouquinho dos evangelhos da ressurreição, como Jesus já traz essa referência. Na sexta-feira, no dia de ontem, a gente viu o evangelho da volta, né? Os discípulos, Pedro, Padre Léo tem uma palestra onde ele diz muito, né? Ele coloca que todos aqueles que voltam a pescar são aqueles que tiveram alguma dificuldade com Jesus. Pedro que negou, Tomé que não estava, né, não estava acreditando na ressurreição, Natanael, que foi aquele que disse que poderia vir algo bom de Nazaré. Então, ele traz essa referência, né, que são as pessoas que estavam com um amargor no coração, numa pregação dele. Esses que vão pescar, não pescam nada, e Jesus aparece para eles. E aí eu vi muito essa imagem também mesma de Emaús, né? Por mais que estejamos abatidos, por mais que não estejamos compreendendo o que está acontecendo, o ressuscitado vem até nós e faz com que nós possamos o enxergar. Ele não se revela imediatamente. Assim como para Emaús foi necessário um caminho pedagógico para compreender, nos discípulos também a obediência de Pedro, né? Lançar as redes, ouvir a voz, ser obediente, por mais que não entenda o que esteja acontecendo. O discípulo amado que reconhece é o Senhor. Então os sinais, né? Por mais que nós não estejamos procurando, talvez essas duas passagens, a pesca e Emaús, nos remete a isso. Talvez nós até esquecemos de procurá-lo, de ir atrás, de acreditar na palavra que ele iria ressuscitar, mas ele dá um jeito. Aí talvez a gente pode se perguntar se por acaso nós não sentimos essa experiência com Jesus ressuscitado,
Será que ao longo dessa semana ele já não nos deu alguns sinais? Será que nós somos como discípulo amado que compreendemos? Será que os nossos olhos se abriram para compreender o Senhor, que é o Senhor? E o evangelho do sábado, né, no dia de hoje, que aí também há algo interessante, né? A repreensão de Jesus. O evangelho de hoje diz: repreendeu por falta de fé e a dureza de coração. Talvez também uma passagem para nós refletirmos, para nós nos debruçarmos sobre isso, né? Sobre como está o nosso coração para reconhecer a figura de Cristo ressuscitado. Espero que tudo isso que esteja, né, dizendo para nós seja algo que tenha ficado no passado, que a gente já tenha encontrado, mas se nós tivermos essa experiência também, e que é uma experiência de fé, que nós possamos fazer. E para ir concluindo, assim, eu pensando, escrevendo e meditando um pouco sobre isso, me veio uma imagem que eu ouvi semana passada, antes da Páscoa, que me ajudou muito, pode ajudar para isso, pode ajudar para esse tempo, que não tem a ver com a questão do ressuscitado, né? Estava vendo televisão aqui em casa, vendo a Canção Nova, e a Canção Nova tem também um trabalho lá na Terra Santa. Eles estavam entrevistando o responsável da custódia, o frei responsável da custódia, falando um pouquinho da vida dos freis franciscanos lá. E Terra Santa, até interessante, Terra Santa não é só ali Jerusalém, não é Israel e Palestina, né? Terra Santa também compreende a Síria, também compreende o Iraque. Então, o serviço dos franciscanos na Terra Santa vai também nessas regiões. E ele falava que na Síria Síria foi, né, nas últimas guerras, os cristãos totalmente perseguidos, mas lá num pequeno vilarejo onde tem a presença franciscana, ficou apenas 200 cristãos, correndo muito perigo, mas porque essas 200 pessoas não quiseram fugir, quiseram permanecer lá. E os freis franciscanos que trabalhavam lá decidiram ficar também lá, ficaram acompanhando essas pessoas. Então, os freis franciscanos acompanham com muita atenção, porque esses dois freis correm perigo também, mas que eles quiseram ficar lá. Até usou a palavra, né, do Evangelho, como o bom pastor, ele não é mercenário, ele permanece. Então, ele usava a expressão: os freis também não são mercenários, eles ficam para estar ao lado das ovelhas, se as ovelhas estão lá. E a repórter então perguntava, indagava: mas o que é preciso para isso? Como é que, né, dois religiosos vão ficar nessa condição extrema, sabendo do grande perigo e do grande risco de estar lá, sendo que eles poderiam voltar para Jerusalém, junto da ordem, na segurança? E aí uma frase, né, todo esse contexto para dizer a frase que o frei responsável disse, o custódio disse, que me marcou e que serve para nós. Ele diz assim: para ir para uma guerra, um soldado precisa de coragem para enfrentar o perigo, para ir, né, encontrar a solução, para ir para o embate. Nessa situação, um frei, ele precisa de fé, porque a coragem, ela é uma virtude humana. A fé, ela é uma virtude sobrenatural. É algo que vai transcender aquilo que é humano, mas que ao mesmo tempo vai encorajar, vai dar a força, vai fazer permanecer e vai fazer viver aquilo que se acredita. A coragem, às vezes, ela é fruto de uma ideologia. E aí eu ficava meditando sobre isso para o momento que nós estamos vivendo, onde, a partir de muitas vezes, mudei a minha forma de conversar com as pessoas nesses dias, onde a gente sempre diz: não, vamos lá, vamos passar por isso com coragem, né? Vamos ter coragem para enfrentar o isolamento, a pandemia. E ao ouvir isso, algo me mudou, assim, no sentido de falar: vamos ter fé, vamos acreditar, né? Vamos viver isso com uma visão sobrenatural. Vamos entender que isso é dom, é graça de Deus, que é maior do que aquilo que pode ser humano, que é maior do que, né, que pode humanamente estar acontecendo. E talvez essa seja também, para nós, assim, encerrar esse momento aqui, falar disso. Para falar da ressurreição, a gente precisa de fé. Por mais que aqui os livros, a teologia nos leve para uma racionalidade, a gente não pode esquecer. É necessário ter fé, e fé é acreditar no sobrenatural, e fé é uma adesão, e ela vai ser um dom do Espírito Santo também, que nos é concedido. E quanto mais eu acredito, quanto mais eu deposito fé, mais fé eu vou ter.
Não esperemos ter uma grande quantidade de fé, ou seja, era necessário do básico e do pequeno de cada dia. Então, ter uma fé na palavra de Deus, ter a fé nos sinais que o ressuscitado apresenta para nós nesse tempo. E aí, para encerrar mesmo, eu pego aqui a citação do Papa Francisco, da homilia na Casa de Santa Marta. Na comunidade a gente partilhou um pouco, peguei a homilia completa através de um vídeo, a gente havia partilhado, mas pego um pouco do texto completo, onde um dos frutos, né? Então, a gente falava como que eu vou saber se eu tive essa experiência com o ressuscitado. Pode ser a experiência, então, a experiência dos frutos. E o Papa Francisco vai nos dizer: a alegria do encontro com o ressuscitado é uma alegria diferente do ser simplesmente alegre, positivo, luminoso, usando a experiência ali da frase do Frei, né? Ter coragem, simplesmente no sentido humano. É a experiência, ser alegre, a alegria do encontro com o ressuscitado, é a experiência plena da consolação. É estar cheio de alegria, uma alegria transbordante que nos invade. E, no fundo, a plenitude desta alegria é a verdadeira experiência da consolação. E isso significa a plenitude da presença do Senhor. Isso tudo é fruto do Espírito Santo. Então, a experiência do ressuscitado gera em nós uma profunda alegria. Essa alegria é a experiência da consolação. E a consolação é a certeza de estarmos na presença do Senhor. Que aí fica, então, para nós essa meditação de hoje, essa reflexão, que pode ser uma experiência nova. E pode ser que a gente ainda tenha uma visão de Cristo antes da ressurreição. E é necessário, por uma adesão de fé, por uma experiência de fé, procurarmos, né, no tempo em que nós vivemos, aonde nós estamos, no isolamento, na saudade, no desejo, nas preocupações, no desejo de nos encontrarmos, no desejo de que tudo isso passe, termos a experiência de que Cristo ressuscitou. E que eu, numa adesão de fé, quero acreditar. Por mais que eu não sinta esta alegria, por mais que eu ainda não sinta humanamente, a adesão de fé é sobrenatural. Então aí se brota, né, a alegria da cruz também. Humanamente estou na cruz, mas a minha alegria é a do ressuscitado que venceu a cruz, que vive, e eu quero estar nesta presença também. Então um pouco da partilha, espero que possa ter ajudado, né, para a gente viver uma nova dimensão e aquilo que falava no início, né, que a gente possa cada vez mais compreender. É preciso anunciar o ressuscitado, mas é preciso compreender que ele ressuscitou e a forma como eu vivo essa compreensão diz da minha fé também. Bom, então rezemos, pedimos à Virgem Maria que nos ajude a viver essa experiência que ela viveu da ressurreição, ela que permaneceu, a imagem do Sábado Santo, a imagem sempre grande para nós de Nossa Senhora, que é aquela que permaneceu com a fé da Igreja na espera da ressurreição do seu Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.